nós, os amigos que vieram prestigiar, todos bem-vindos. Eu reservei 20 minutos, então, para fazer a apresentação, vamos faltar uns 5. Se você não estiver acabando, avisa. Bom dia, todo mundo, obrigada pela presença. Para começar no TCC, eu vou explicar um pouco do meu processo, que eu acho que todo mundo, quando começa a fazer um projeto, passa por aquelas perguntas de como, onde, porquê. E eu vou passar por elas também para vocês entenderem um pouco melhor. Quando me perguntaram o que eu queria fazer no TCC, eu queria, na verdade, fazer um TCC que não fosse para mim. Então, eu não queria, é porque eu gosto disso e eu quero fazer isso para mim. Eu queria, na verdade, aplicar o que eu aprendi na faculdade. Então, eu estou me formando como designer, e normalmente o que o designer faz é atender os pedidos da sociedade, tentar melhorar, seja de maneira confortável, seja de maneira estética, o uso dessa área tão grande que é, né? Só que, ao mesmo tempo, eu queria estudar coisas que eu não aprendi com tanta profundidade na faculdade. Por isso, no caso, que eu escolhi design de embalagens, e eu também queria aplicar design sustentável e social, inclusive, que eu achei que ficou algumas gaps aí. Então, eu acabei fazendo um TCC relativamente pesado, teoricamente, exatamente por causa disso. Obviamente, eu tentei calcular ali, tentei dividir desses 6 meses que eu me comprometi a fazer o TCC, entre a pesquisa bibliográfica, escrita, entrevista, tirar foto, fazer protótipo, etc. Lógico que não exatamente foi nessa ordem, tudo junto, tudo misturado, mas deu certo. Primeiro, quando eu comecei a pensar, eu quero fazer embalagem, eu quero trabalhar com essa questão de ser uma coisa mais acessível, tal, que não está sendo atendida de qualidade, e conversando com o meu irmão, ele falou essa questão, que eu já conversei com alguns de vocês, sobre os surdos não serem alfabetizados no alfabeto alfanumérico e apenas em libras. Isso me incomodou muito, porque, na verdade, todas as embalagens são no alfanumérico, não em libras. E daí eu comecei a pensar no caso dos cegos, que também não são todas as embalagens que possuem braille. E daí, conversando com a Cássia já, a gente partiu para casos de baixa visão e, posteriormente, para idosos, porque de baixa visão eu conheci apenas 2 pessoas e idosos também se incluem nessa categoria de baixa visão. E eu queria, na verdade, fazer uma coisa que poderia realmente ser aplicada. Então, colocando dentro da realidade brasileira, que tem essa questão do envelhecimento da população, que está se iniciando agora, tem um desperdício muito grande de alimentos, principalmente ligado ao transporte de embalagens mal feitas, né? Tem problemas econômicos e desconforto na hora de abrir, de você comprar, de você ler a instrução e assim por diante. E essa questão que era o que mais me incomodava, que é a parte visual vista como a propaganda apenas, e não como fazendo parte do projeto. E, novamente, as embalagens, eu escolhi produtos da cesta básica para analisar, porque a ideia da cesta básica, em si, se você pegar o projeto de lei, são os produtos que são para ser mais acessíveis, mais utilizados. Só que, ao mesmo tempo, você tem um produto, então, que tem um custo baixo, que é para ser mais utilizado, que é para ser alcançado para toda a população, porém, essa população ainda tem desconfortos ao utilizar eles. Eu queria realmente ver a acessibilidade destes produtos. E, novamente, voltando como, que é o que eu vou explicar mais com calma, esse processo que o que mais deu trabalho foi essa criação da metodologia. Porque, na verdade, quando eu comecei a pesquisar sobre design inclusivo, sobre design sustentável, e toda essa linha que eu já falei do design, eu não achei uma que analisasse ergonomicamente o lado visual das embalagens. Eu tinha como abrir, como fechar, eu tinha a parte visual de embalagens de remédio, com aquelas bulas que todo mundo sabe que é super mal feita, mas eu não tinha de um objeto cotidiano, né? Que o remédio, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, não é tão comum como uma embalagem de açúcar. Então, eu tive que misturar várias metodologias, e o que foi acabou dando mais trabalho do que efetivamente aplicar coisas que eu já tinha aprendido ao longo da faculdade. Então, resumindo, a ideia desse TCC foi analisar essas embalagens da cesta básica e principalmente melhorar a questão de leiturabilidade, pregnância, visibilidade, contraste e estética. Eu cheguei nesses 5 termos que eu escolhi eles pela variedade que eles poderiam abranger dentro do design gráfico e também por importância pessoal que
eu acabei considerando, depois de ter feito a pesquisa bibliográfica. Então, como foi realmente um TCC muito teórico, eu vou passar um pouco sobre o que eu acabei chegando de conclusão de o que era design gráfico e, na verdade, o que exatamente me levou para ajudar o projeto em si. Né? Então, na verdade, o papel do designer gráfico é compor, é estruturar essas informações, seja essas informações tanto imagem, cor, texto, para que isso seja compreensível ao seu usuário. Então, é para o olhar do usuário conseguir ver aquilo que você está transparecendo e na ordem que você deseja. Isso, obviamente, falando da questão mais focada para design institucional, o design inclusivo, isso é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência na faculdade em si. Normalmente, quando a gente pega um trabalho, os matérias projetuais, eles falam, vocês podem escolher o público-alvo. Ou eles já dão, não, você tem que fazer isso. Ou eles já dão o público-alvo. E uma coisa que me incomodou bastante durante a graduação é que a maioria dos meus colegas faziam para eles mesmos. Qual é o seu público-alvo? Classe C, 18 a 24 anos, estudantes universitários. Sendo que a gente tem que aprender a realmente incluir as pessoas. Nós não vamos projetar para sempre para a gente mesmo. Isso é um erro que a gente não aplica. Assim. Então, na verdade, a gente tem que pensar nesses ambientes inclusivos, no design inclusivo, não só em relação aos materiais, mas também criar métodos de trabalho para que isso seja possível. E design de informação, que na verdade foi uma coisa que a professora Cássia acabou levando mais tipo, que você vai trabalhar com isso, você tem que estudar mais a fundo isso, que foi um pouco uma descoberta para mim. Que é, na verdade, essa questão dentro do design gráfico de como você transparecer essa informação de maneira correta. A gente não pode assumir que, porque a gente está entendendo que a gente está colocando ali graficamente, a hora que a gente está colocando, o nosso repertório é o mesmo que o usuário. Isso também é muito importante, tá? Então, essa questão do designer, achar que o que a gente faz está lindo, na verdade, não. A gente tem que pensar sim no nosso cliente, sim no nosso usuário e no público leitor. Né? No caso do design de embalagens, que foi o que eu realmente pesquisei, porque eu a gente não tem essa matéria, e que foi super gostoso descobrir um monte de coisa. Né? Então, essa questão de você manipular o layout de maneira tanto atrativa, afinal você está lidando com uma gôndola, você está lidando com um ponto de venda, você tem que realmente colocar o seu produto ali em destaque, só que ao mesmo tempo você tem que atender leis e desejos de consumo, então assim, são muitas coisas que você tem que atender e além de tudo você está trabalhando também com uma parte de produto, por assim dizer, não é apenas a interface gráfica. Né? Então, na verdade, e uma das coisas que eu quis trazer um pouco no meu TCC é que não é só essa questão do ponto de venda, e sim no momento de uso, no momento de decisão de compra, quando você leva para casa e também no descarte. Né? E no caso, como eu escolhi pessoas de baixa visão e idosas, ter essa questão de analisar a quantidade de pessoas que têm uma deficiência visual, e eu achei assim, que é um número muito grande para a gente continuar ignorando isso. Né? E foi difícil, efetivamente, achar pesquisas sobre, especificamente sobre baixa visão, porque a baixa visão ela tem vários níveis. Né? Então, felizmente, eu tive orientação para escolher idosos e eu acabei tendo uma gama maior de pesquisas para conseguir me basear para fazer o TCC. Bem, os produtos da cesta básica, na verdade, existem 5 tipos diferentes de cesta básica aqui no Brasil. Eu me baseei na de São Paulo e dentro da de São Paulo eu escolhi os produtos de farinha, café, arroz, açúcar e macarrão. Eu escolhi eles porque eles não eram degradáveis, tem cesta básica que perecível. E também pelo tipo de material que, consequentemente, mudaria o tipo de impressão que era feito. Então, eu não queria poder pegar uma embalagem de arroz, uma embalagem de feijão, que era o mesmo material, consequentemente, o mesmo tipo de impressão. Então, as análises gráficas, a partir daí, elas foram feitas, eu escaneei, eu tirei foto. A análise gráfica, basicamente, foi analisar a cor, tamanho de fonte, reposicionamento da marca e tudo mais. As embalagens, se vocês quiserem ver. Então, passando aí.
Eu escolhi essas marcas porque elas eram marcas reconhecidas no mercado. Então, na verdade, uma das coisas que eu optei foi pegar marcas que já eram bem estruturadas dentro do mercado para que, quando eu colocasse aos entrevistados, eles não tivessem uma reação negativa aos produtos. Então, eu nunca vi isso, então eu já vou ter uma opinião negativa, eu já vou achar feio e assim por diante. O grupo focal envolveu pessoas entre 71 e 87 anos. 2 deles possuíam catarata e 2 delas precisavam de acompanhamento. E eles perguntaram várias coisas que eu não havia pensado, o que foi muito legal, foi assim, complementar realmente, porque junto com o TCC eu estava na matéria de ergonomia aplicada ao design 2, a gente também estava fazendo análise de embalagem, então a própria sala e o próprio grupo que eu estava trabalhando deram vários pitacos, por assim dizer, e nenhum deles estavam no grupo focal, que foi muito legal porque quando eu realmente fechei, tanto que estava vindo da sala, tanto que estava na minha cabeça, tanto que eles falaram, realmente fechou muito bem as necessidades, o que uma embalagem deveria ter. Então, por exemplo, principalmente essa questão da validade, para mim é uma coisa que não tinha importância, sabe? Que para mim é uma coisa relativamente fácil de ser achada. E para os idosos não, essa é a primeira coisa que eles olham, a questão de preço, essa questão da informação nutricional, para mim era muito importante, e na verdade ficou ali embaixo. Não é uma coisa tão importante para eles. Então foi bem legal ter essa questão de troca de informações, tanto no grupo focal, tanto na sala de aula. Bem, eu também tenho um questionário aberto no grupo focal, que foi, além desse bate-papo, perguntas mais formais. E o que, na verdade, eu percebi, o que eles funcionavam bem, essa questão de ter uma leitura em grafia clara é sim importante. Isso fazer uma embalagem funcionar bem. Então, foi uma coisa tipo, eles estão indo no caminho certo, né? Então, essa questão da frustração de abrir a embalagem, de não conseguir ver a qualidade da embalagem, ter uma transparência nela, foi bem legal. E a questão de como eles mesmos melhorariam as embalagens, que acabou influenciando muito o projeto, essa questão de fácil de abrir, fácil de armazenar, de ter essas informações visíveis, ter essa transparência, como comentado. E daí, mais em termos técnicos, que foi o que me deu um pouquinho mais de trabalho, porque como o grupo focal era leigo, eu tive que explicar cada termo técnico. Na verdade, leiturabilidade, usabilidade, assim por diante, eram termos que, na verdade, a gente aprende na faculdade e, obviamente, eles não têm obrigação de aprender. Então, na verdade, o que eu fiz desse questionário foi um questionário de perguntas abertas, posteriormente o SUS e o DS, que eu vou apresentar logo. Então, daí essa questão dos termos técnicos, que visibilidade é o aspecto mais importante para a compreensão da embalagem, depois a mensurabilidade, pregnância, contraste, por último, estética, que é muito interessante porque estética, quando você começa a ver as embalagens, pensar em design gráfico, especificamente das embalagens, é a primeira coisa que a parte de merchandising presta, e na verdade o usuário não. Pelo menos dentro desse grupo focal, é a última coisa a ser valorizada. Então, o SUS, que é a escala de usabilidade sistêmica, eu já tinha feito iniciação científica no laboratório de ergonomia, então estava similarizada. Sim, desculpa, eu já tinha. Então, o que foi legal é que assim, eles tiveram porcentagens aceitáveis, eles eram considerados bons, mas mesmo assim eles não eram amplamente aceitos. Né? Eles não estavam assim, não precisa mudar nada. Né? Então foi interessante ter essa questão. E também, como eu comentei, por ter escolhido marcas que elas eram beneficamente vistas no mercado, elas também podem ter influenciado positivamente nesse quesito, que é um risco que eu preferi tomar do que ter essa impressão negativa influenciando. E daí, na escolha da embalagem do macarrão para o redesign, porque ela está em muito lugar, tanto na escala de usabilidade, quanto no diferencial semântico. O interessante do diferencial
potencial semântico é que, novamente, as embalagens foram consideradas aceitas, mas se analisar os pares de adjetivos isoladamente, você consegue ver, junto, obviamente, o questionário aberto e o grupo focal, certos detalhes de cada embalagem que poderiam ser melhorados e aproveitados, consequentemente, no futuro. Baseado nesse, tanto no questionário, quanto no SUS, quanto na sala de aula, foram criados certos parâmetros, que na verdade a ideia era criar parâmetros para meio que, não leis, porque eu acho que isso teria que ser feito assim, num grupo muito maior, uma pesquisa muito mais profunda, mas algumas dicas, vamos dizer assim, para a próxima pessoa que for fazer embalagem e não fazer caca, né? E daí a questão da tipografia, que ter essa diferença de caixa alta, caixa baixa, é sim interessante, tanto na questão de hierarquização da informação e na facilidade da leitura, não deixar toda a embalagem em caixa alta, prejudica a legibilidade. O tamanho da fonte, do que no grupo focal eles analisaram, isso está difícil de ler, isso não está. Então, assim, superior a 8, e não tem necessidade de você colocar a sua marca do tamanho da sua embalagem. 40 pontos é o suficiente para ela ser visível à distância, ela ser visível na gôndola do mercado, ou na farmácia, ou seja, e você conseguir a atenção suficiente. A marca em todas as embalagens começa a virar as faces, em todas elas tem. Não tem necessidade disso. A gente sabe que a criação de uma identidade visual é muito mais importante do que efetivamente você estampar a sua marca em todas as faces. A questão de fundo informativo, também essa questão de informação, para você ter essa facilidade de legibilidade, que eles, por exemplo, usam muito, por exemplo, ou o texto é branco ou é preto, e daí o fundo, tipo, não importa. Então, ter esse contraste é muito importante, porque facilita a leitura, só que, ao mesmo tempo, parece que falta um preciosismo, que eles podem, por exemplo, colocar um fundo marrom, e não precisa ser uma fonte branca. Você pode usar uma cor clara, sim, para ter esse contraste, mas não precisa ser preto ou branco, sabe? Então, se o fundo é claro, a fonte é preta. Você pode ter essa mescla, que na verdade isso é um toque design, mas que às vezes fica mais tranquilo ao olho do usuário. E também essa questão dos fundos claros para textos corridos, porque o fundo escuro ele perde um pouco da legibilidade. E, continuando, essa questão dos ícones e desenhos explicativos foi montada em sala de aula, também bem firmemente, por assim dizer, que na verdade é o uso de selo, de ícones, de desenhos explicativos de como deve ser feito, é muito bem aceito, né? E na verdade é muito mais rápido também de você ler ele do que efetivamente ler um texto que provavelmente vai ficar em letras minúsculas e às vezes um ícone traz muito mais informação ali em um único desenho do que efetivamente um texto de 3 linhas. E a data de validade está tabela nutricional, que não há uma regra para onde ela se encontra, então às vezes o tempo é perdido, né? Pode ser realmente segundos, mas o tempo é perdido de você ficar procurando essas informações. E a questão da língua, né? Que na verdade às vezes eles têm a preocupação de traduzir uma receita, por exemplo, que está na embalagem, mas não, por exemplo, traduzir a tabela nutricional, né? E também tem a questão do sentido de leitura, mas na maioria das vezes a tabela nutricional não está no mesmo sentido da embalagem em si, daí você vira de um lado, daí você começa a ler, daí você vê que está lendo ao contrário, enfim, é um tempo que se perde. O protótipo vai estar meio amassadinho e usado, porque efetivamente ele foi usado e a gente foi gravar um vídeo na aula de ergonomia. E eu acabei, quando eu parti já para o sketch, esse na verdade é o único sketch que eu tenho. E esse ele foi feito na aula de ergonomia também, com a Júlia e com a Dani, que elas não estão aqui, mas deixa eu deixar uma agradecimento formal pelo apoio. Eu falei, olha, a gente quer fazer um TCC disso. Pode ser um macarrão, que deu mais problemas, elas embarcaram nisso comigo, me ajudaram
episódio, puderam mostrar que foi sempre muito bom. Então, quando a gente partiu para o desenho, sobre essa questão de posicionamento na gôndola, tudo que eu já tinha levantado, realmente, tipo, ok, como que eu aplico isso? E quando veio essa forma hexagonal, foi tipo, fechou. É isso, porque eu consigo organizar a questão de hierarquização das informações, eu consigo colocar uma face transparente, eu tenho a tampa, eu consigo fazer essa tampa só de encaixe, eu consigo fazer ela desmontada, para que ela tenha um reciclo fácil, eu consigo colocar um ziplock dentro, então essa questão de armazenamento e de abertura e fechamento facilitado funciona. A tampa em si, ela tem uma grossura alta, exatamente para não precisar de uma adesivagem. Na verdade, isso é uma coisa que também foi levantado no grupo focal, que às vezes eles não achavam como abrir, daí pega faca, pega tesoura, assim, então não tem a necessidade nem de uma tesoura, nem de uma faca, e nem de um outro pote para você precisar armazenar isso, e daí que surgiu esse bloco, e também reutilizar essa embalagem. Então tá, a caixa em si eu posso realmente desmontar ela toda encaixada, não é colada, então eu posso tirar as partes do plástico e reciclar sem problema, e na verdade o papelão é um material já utilizado pela marca que a gente escolheu. E é isso, na verdade, eu acho que eu falei tudo junto. Está pensando em embalagem, mas todos os parâmetros que, na verdade, foram criados, eu apliquei na embalagem. Então, a questão também da fonte, de fundo claro, das informações principais, da marca não ser tão utilizada assim, do tamanho da fonte que é para ser utilizada na marca. Enfim, o uso de ícones, na verdade, eu não tive um tempo para criar efetivamente o ícone, mas tem ali um espaço separado especificamente para isso. Eu ainda consegui deixar uma das faces para merchandising mesmo da marca, eu deixei como se fosse um local, assim, como se fosse uma receita, mas como o redesign que eu escolhi era da marca Barilla, exatamente por ser uma marca mais complexa, com uma gama de produtos maiores, ela teria uma possibilidade de você ou colocar um outro produto ali, né? Por exemplo, você está comendo espaguete, mas olha aqui nosso ravioli, que foto bonita, né? Ou efetivamente a Mariana também tem molhos, enfim, poderia ter um espaço exatamente para ser utilizado merchandising inteligente, vamos dizer assim, não só realmente estampar 15 mil vezes a marca. E é isso. Passar a palavra para os nossos deputados. Mariana. Agradecer o convite. De início eu fiquei muito feliz, depois eu fiquei bastante preocupado, porque você é filha da minha orientadora, então é uma grande responsabilidade eu ser uma grande honra. Bom, o trabalho, assim como você mesmo disse, ele é um trabalho bem pesado. E o relatório ele acaba refletindo a seriedade e a competência que você lidou com esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, como ele traz muita informação, eu tenho algumas sugestões para que você possa reorganizar esse conteúdo para que gere futuras publicações, que eu acho isso muito interessante. Principalmente porque é um trabalho que não tem quase publicações, como você mesmo disse na apresentação. E nós acabamos nos voltando muito para o mercado, para o desejo, e acabamos não atendendo, às vezes, as necessidades que são mais primordiais de alguns usuários, como no caso dos drogas. Então, esse é meu mestrado, a minha dissertação, que é bem próximo desse assunto, ela teve bastante repercussão e eu acho interessante você publicar porque você vai trazer mais informações ainda. Bom, como eu já disse, o tema é bastante relevante e você consegue trazer isso durante o relatório. Tem passagens em que você deixa isso muito claro, traz algumas reflexões, como, por exemplo, apesar do alto número de acidentes e desconfortos que ocorrem no nosso dia a dia, como, por exemplo, a comunicação,
ruídos na comunicação e problemas de interpretação, então tem se dado a devida importância a esses aspectos. Bom, eu pontuei uma série de detalhes que depois eu vou te passar para você comentar, tá? Mas, de maneira geral, em relação aos parâmetros, eu acho que você poderia sintetizar um pouco melhor o trabalho, porque eles acabaram ficando bem diluídos e em algum momento você poderia apresentá-los, os parâmetros só como você fez na apresentação. Eu acho que a apresentação ajuda nisso, você sintetiza toda a informação que você traz. E essa informação sintetizada seria importante estar no relatório para que o leitor que não teve contato com o projeto consiga acompanhar ele do início ao fim. Que ele ficou um pouquinho confuso, exatamente pelo fato de trazer muita informação. Tá? Eu trouxe também uma série de orientações em relação ao texto de embalagem, porque eu acabei precisando de um pouco maior, do que você. Então, todas as informações estão lá, mas seria interessante você dividi-las em tópicos, tá? Porque você acaba abordando vários aspectos de mesmo texto. Tem hora que a gente acaba se perdendo como leitor, porque é muita informação. Tá? Em relação ao projeto, eu tenho duas dúvidas. Você acha que ele resistiria ao transporte? Então, Você a tampa encaixada apenas? Então, a gente não chegou assim testar, tipo, ficar chacoalhando ele, esse tipo de coisa. Mas a ideia é realmente ser alguma tampa assim, relativamente justa, e realmente ter esse comprimento e a fita, por assim dizer, que prende ele meio que teria um limite para efetivamente sair dali. Né? Então, assim, realmente você só conseguiria tirar ela se você inclinasse ela, não efetivamente só puxasse para cima e para baixo. Né? Então, essa fita, essa parte de plástico, ela efetivamente prende nesse quesito. Mas foi uma preocupação nossa que a gente foi tipo, mas daí faz assim, coloca a vácuo, como é que faz, o que aquilo, né? E se realmente abre, porque é papelão, né? Não é assim a coisa mais firme do mundo, a questão de preço, enfim, né? E daí a gente confia que o ziplock não vai abrir porque tá vácuo. E daí, assim, desse ponto, assim, era uma das preocupações também essa questão da higiene. Embalagem de macarrão não é uma coisa muito limpa, você abre, você pega com a mão, né? Enfim, tem vários problemas. Inclusive por isso que a gente fez a tampinha de vidro. E a gente confia nisso, na verdade. Não testamos. Sim, seria importante então você incluir também no relatório, principalmente como a gente não tem contato, e esse é um aspecto que acho que é um dos primeiros que vem à cabeça quando a gente vê o resultado final. Se ela vai resistir, principalmente porque você, de início, começa só investigando projeto gráfico, mas depois da sua pesquisa você percebe que não é só o projeto gráfico, a própria estrutura da embalagem precisa ser repensada. E o que eu achei interessante é que, apesar de você aumentar, você agora tem duas embalagens, né? Antes a gente tinha apenas a embalagem plástica, e agora a gente tem a plástica e o papelão. Então você, se a gente for considerar a parte de sustentabilidade, tem a recomendação da redução de material, mas por outro lado você propõe o reuso da embalagem. Então isso também seria um ponto que você poderia trazer no seu relatório, porque pode ficar essa dúvida. Bom, de maneira geral, de maneira geral, o seu trabalho ele traz boas contribuições para a reflexão. Ele aborda um público que é muito pouco atendido ainda pelo design. E eu acredito que se você levar isso para frente e reorganizar essas informações, você vai ter muito retorno a respeito dessa comunicação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bem, eu queria agradecer a ajuda e a professora Cássia pelo convite de estar aqui. Antes de ver nós somos no ambiente acadêmico, eu queria cumprimentar particularmente o professor Paulo Landi, que foi reitor dessa universidade, de qual nós temos total apreço, viu, professor? Foi muito bom. Bom, Juliana, você desenvolveu um trabalho paralelo à disciplina que eu e o professor Paulo ministramos, e
Eu acho que assim, esse é o primeiro ponto importante do seu trabalho, né? Você tentou fazer uma ponte entre design de informação e design econômico. Eu acho que isso é bastante importante. Principalmente considerando o grupo vulnerável, né? Vamos chamar assim, o termo que a Seminário colocou para nós esses dias atrás, o grupo vulnerável, que depende particularmente das questões de design de informação para acesso em embalagens, produtos e demais serviços. Você estava falando há pouco na sua apresentação que minha mãe adora tomar Fanta, gosta muito de Fanta, já não se preocupa mais com as questões se tem muito açúcar, não tem muito açúcar, chega um momento, acho que, mas sempre compra Fanta zero. E ela se martiriza, ela fala assim, puxa, eu não sei fazer uma compra. E, de fato, o errado é o design da Fanta zero. Né? Eu acho que esse é o primeiro pressuposto. Né? Então, eu acho que, assim, esse argumento, tá certo, de se pensar, assim, no público, e esse público que todos nós queremos ser um dia, tudo bem? A princípio não queremos, mas pensarmos a longo prazo, vamos querer ser. Esse grupo está aumentando muito no Brasil, né? Então, eu acho que por isso só já é uma boa justificativa para o seu trabalho. Eu fiz uma análise do seu relatório, conheci o seu trabalho, fiz uma análise do seu relatório, e tenho alguns pontos a destacar. Entendo que são pontos para melhorar a prática pessoal, né? Eu acho que é um grande contributo para o design de produto, design de embalagem, design de informação, né? Eu acho que o seu relatório assim, está muito bem organizado, um texto acadêmico, nós estamos na academia, né? Podemos fazer também trabalhos profissionais, lógico, sem dúvida, mas estamos numa academia, né? Um texto acadêmico muito bem organizado, estrutura organizacional excelente, tá certo? Achei que faltou uma lista de figuras, um abstract, acho que ficaria interessante, tá certo? Eu acho que você apresenta a sua introdução com os princípios do design formacional e a problemática, muito bem fundamentado. Você deixa claro no item 2, os objetivos do estudo, isso é importante, acho que é muito bom ter que objetivo eu pretendo alcançar. Né? Você faz uma fundamentação teórica primorosa, puxa, eu fiquei assim, muito contente, né? Você apresenta bem os principais tópicos de um tamanho adequado. Eu não achei que ficou pesado, achei que ficou adequado, sabe? Eu achei assim que está fácil de ler, acho que está muito bom. Você apresenta os materiais e métodos com a riqueza de detalhes assim, inquestionável. E usa duas ferramentas que nós temos estudado bastante, que é o uso do DS, né? E usa com bastante propriedade. Só na apresentação do DS, eu também aprendi há pouco, existe um macete para deixar aquele gráfico, infelizmente você não apresentou aqui, aquele gráfico de uma maneira mais fácil do leitor ler, né? Eu deixei descrito aqui, depois eu passo para você. Né? Eu acho que, assim, uma coisa muito importante é que você, no item 6, você apresenta os parâmetros para novas embalagens e você, eu não tinha me tocado que você vai desenvolver o protótipo daquela embalagem que foi pior avaliada. Né? Por outro lado, eu acho que se tem alguma coisa para complementar aqui, são os resultados do SUS e do DS que você fez em sala de aula. Sim, apesar de ser um público diferente, você percebe, quando nós apresentamos os resultados parciais, os resultados finais para vocês que apresentaram, nós identificamos que essa embalagem que você desenvolveu é significativamente melhor do que qualquer outra embalagem concorrente. Faltou isso daqui, Juliana. Eu estava esperando isso daqui de você. Né? Eu acho que isso é muito importante. Isso você tem que apresentar isso. Né? Eu acho que é uma coisa assim,
que o seu projeto, e aí eu vou discordar um pouquinho do nosso amigo aqui, o foco foi no usuário. O usuário apontou que ele é melhor do que o outro, independente do sistema de transporte, se ele é resistente ou não. Isso é outra etapa do projeto. Teria que pensar também em custo, teria que pensar em impacto, e que era esse o foco. O foco seu é o usuário. Então, eu acho que foi muito bom. Né? Ó, eu acho que você demonstrou no seu projeto tanto a capacidade para a organização das informações projetuais e o pleno potencial para o exercício profissional do design. Destaque-se a ampla e consistente abordagem nessas áreas do design e uma grande contribuição para o design destinado aos grupos vulneráveis. Né? Eu acho que nós estamos numa universidade pública e é para isso que nós estamos gastando o dinheiro do povo, para dar um retorno a quem de fato financia essa universidade. Tudo bem? Ó, parabéns, eu fico muito orgulhoso de ver você apresentando um projeto dessa natureza e com esse nível, né? Quero parabenizar você e a sua orientadora, a professora Cássia, né? E dizer que, apesar de eu ter sido aluno da sua mãe, eu estou falando aqui com até falei ontem para ela, nem tem professor. Né? Então, sucesso, viu, Juliana? Eu acho que o seu caminho é a pós-graduação. Tá? Desculpe, aí eu acho que esse é o caminho. E boa sorte para você. Muito obrigada a participação de vocês, essa contribuição, esse momento é tão importante. Eu também fui aluna da sua mãe. Antes de ser sua professora, Mas você que lembrou ontem, tá vendo? Eu falei pra você, fica quieto. Pois é, eu acho que eu já estou há tempo demais aqui. Bom, na verdade, pronto, foi um prazer, né, orientar a Júlia. Quando a gente teve uma dupla orientação esse semestre, né, ela também acaba no IC, no Iniciação Científica, que o tema não era exatamente esse, ainda que ela está fazendo uma outra. Na verdade, claro, que a parte teórica ela vai ser toda aplicada na IC, mas tem mais algumas coisas. Então, a Júlia, ela tem essa característica de que ela é uma menina multitarefas, né? E, às vezes, a gente que vem de uma geração anterior, né? Por que não dizer, apesar de ainda não ter idade para ser mãe da Júlia, mas acho que até dava. Mas eu já posso me considerar de uma geração anterior, porque aconteceu muita coisa nesses últimos anos. E eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer tantas coisas ao mesmo tempo assim. E ela fez muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é importante, assim, frisar que o objetivo primeiro da Júlia era fazer uma pesquisa teórica, né? Quer dizer, pesquisar um assunto e fazer uma pesquisa de campo com usuários. Então, esse era o principal foco dela, era levantar esse problema, verificar esse problema junto aos usuários, que é uma coisa que na graduação realmente nós não temos essa aplicação e que tem tudo a ver, porque para você poder projetar, você precisa efetivamente conhecer o usuário. Então, apesar desse universo ter ficado mais para a pós-graduação, eu acho que todo produto que a gente tem a oportunidade de trabalhar nessa profundidade, com certeza ele vai ser muito mais eficiente. Então, a disposição da Júlia era para se focar mais nisso e menos no produto. Eu fiquei pegando no pé dela. Júlia, precisamos de um produto. Júlia, você precisa concluir o produto. E aí, na verdade, é um projeto de várias orientações, porque aí ela, além da parte da pesquisa, ter contado com todo esse apoio do Pasquarelli, da equipe do laboratório, ela uniu, então, essa experiência que ela estava tendo nessa última disciplina, para desenvolver um protótipo, que não é exatamente um redesign do produto de macarrão que ela levantou. Eu acho que se realmente fosse seu foco, precisaria de muito mais, né, como o Marino colocou, até o próprio público desse macarrão, né, é um macarrão já um pouco mais caro, né, essa marca, então teria uma complexidade maior, mas realmente acabou sendo, vamos dizer, pôr uma cereja em cima do bolo, ter trabalhado nessas embalagens, usando os parâmetros, que esses sim foram o foco da pesquisa, levantar os parâmetros.
né? Então, a Júlia, ela tem mesmo esse perfil de uma pesquisadora, pretende trabalhar no futuro com a pós-graduação também. Então, eu achei que não é tão comum a gente não dar tanto ênfase ao produto, mas eu achei que no caso dela, pelo perfil, seria muito importante a gente incentivá-la a fazer esse trabalho. Ela é multitarefa, tanto que ela já publicou parte do trabalho, né? Então, agora a gente tem aí, dá para extrair mais uma publicação, mas ela acabou focando esse ano para fazer isso, incrementar o currículo dela, fazer essa iniciação científica e fazer o TCC em 6 meses. Então, por isso, acabou, acho que faltando, viu, Mariana, a gente poder se aprofundar mais no protótipo, que eu acho que seria muito bom, né? Se tivéssemos fazido, seria muito bom, tivéssemos feito, seria muito bom, estou até confundindo as palavras, mas eu acho que pela proposta, realmente, ela acaba tendo esse outro foco. Então, o meu papel foi às vezes, assim, falar vai e falar para. Foi se restringir um pouco a isso, em leituras dos textos. E a Júlia, ela, como ela tem muitas ideias ao mesmo tempo, às vezes o texto dela ficava um pouco complicado, então foi mais, assim, de direcionar. E que eu percebi que também, nesse tempo, nesse ano, né, que a gente está trabalhando antes do TCC nisso, ela melhorou muito, então, inclusive, a questão do texto. Né? Eu acho que os últimos textos estão muito melhores e eu precisei interferir muito menos. Então, ela está mesmo se preparando aí para poder trabalhar tanto com o universo do design como registro das suas pesquisas para poder contribuir com outros, né, que vem aí. Então, eu acho que o trabalho da Júlia realmente é uma pesquisa que vai ficar. Ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, né, de um grupo de pesquisa que a gente começou, eu com a professora Fernanda, esse ano, e então é um texto que vai contribuir para os alunos e que também vai contribuir com o grupo de pesquisa, né? A gente já pode distribuir isso para alguns outros, assim que ela publicar, né? Com alguns outros profissionais que aguardam informações nessa área e que também não são da área do design. Então, esses textos mais resumidos, mais concisos, são bastante importantes para o grupo de pesquisa. Então, Júlia, obrigada por eu ter podido participar disso, né? Você que já tem o apoio aí de tantos outros professores, da própria família, de professores, os pais, os avós, né? Então, todo mundo contribuiu e eu dei o mínimo, assim, de contribuição que eu podia, mas eu te agradeço por ter podido te acompanhar, tá? E sucesso para você e a gente vai, com certeza, considerar todas essas colocações. Obrigada. Queria realmente agradecer de novo por todo mundo que veio. Eu sei que, normalmente, quando a gente olha o calendário do TCC, tem umas coisas super legais, super bacanas. Tipo, nossa, eu quero fazer isso quando crescer. E o meu realmente era uma coisa mais teórica e foi, na verdade, um produto muito simples. Se parar para pensar que tem gente que faz artbooks gigantes e modelos de joias e, nossa, coleções incríveis. Então, obrigada pelo apoio da minha família, dos meus amigos, dos meus professores.